Quando eu passei pelo término, eu fiquei arrasada. Eu me senti rejeitada, incapaz de suportar o amor, incapaz de viver alguma coisa saudável na minha vida. Eu me senti até um pouco inútil, sabe? Sem conseguir os meus sonhos e desejos. Até porque, no meu caso, naquela época, eu estava num relacionamento saudável, mas eu era muito insegura, muito ciumenta. E eu percebi só depois que eu usava a intensidade emocional como defesa. Talvez você já sentiu isso e sente até hoje isso. E ela pode aparecer de formas bem sutis, como quando você fala: ah, mas você me ama mais do que fulana, né? Ah, mas você tem certeza que você me ama? Você ainda me ama? Você ainda me quer? Nossa, então quer dizer que você acha tal pessoa mais legal do que eu? Se o dia ficava leve demais, eu achava que tinha algo estranho. E logo eu ia cutucar, eu ia desconfiar, eu ia tentar achar alguma coisa. Bastava ele não responder uma mensagem de forma rápida, que a minha cabeça já criava 1001 histórias. E eu sempre estava buscando sinais de que estava dando errado, de que tinha alguma mentira, alguma coisa ruim lá, mesmo quando estava tudo bem. Detalhe, esse cenário eu tô falando de um relacionamento saudável, não tô falando de manipulações constantes, mentiras constantes. Na época, eu fazia e só depois de todo o estrago, de toda a briga, de toda a desconfiança, só depois de ter feito tudo, além de ter criado a narrativa na minha cabeça, depois de ter tido a ação diante dessa narrativa que eu criei, que eu me tocava do que eu tinha feito. Por trás de todas essas atitudes que eu tinha um pensamento inconsciente lá. Bom, se eu terminar tudo antes, pelo menos eu que terminei. Se eu estragar tudo antes, pelo menos fui eu que fiz. Esse era o medo de confiar, era o medo de relaxar que estava presente em todo o meu dia a dia. A verdade é que sentir demais, sentir muito, não é um problema. O problema vem quando essa sua intensidade está disfarçada de defesa. Então você sempre está colocando o outro contra a parede ou como se fosse seu inimigo. Hoje eu vejo que o amor de verdade, ele não precisa de testes constantes. Ele não precisa de jogos de cobrança. E essa intensidade toda, quando ela é vista e acolhida, ela vira poder, não mais algo que desgasta nós mesmas. Mas ela vira nossa aliada para olharmos para dentro e não depositarmos no outro. Bom, parece fácil, né? Eu falando aqui pra vocês sobre isso e tudo que eu entendi. Mas no meu caso, infelizmente, eu só entendi tudo isso quando ele terminou comigo. Quando nós estamos de coração partido ou quando nós estamos passando por um período muito desafiador, que a gente não entende como isso aconteceu direito, meio que a gente entende, mas não tudo, e fica pedindo para Deus uma ajuda toda hora. Esses momentos são fundamentais porque eles nos convidam para algo mais profundo dentro da gente. Principalmente um ancoramento, na verdade um reancoramento espiritual, porque provavelmente você vai atrás de algo maior do que você quando você está num estado de impotência, de não saber o que fazer daqui para frente. E aí nós nos deparamos com as verdades da vida, a impermanência e a confiança que nós temos ou teremos no universo. Aí que a gente vai começar a entender que nada é nosso para sempre e que o amor, na sua forma mais pura, deveria ser vivido com as mãos abertas. Parece muito lindo falando, mas na prática tem muitos desafios para a gente aceitar isso. E mesmo quando achamos que aceitamos, vem outro desafio da vida para nos mostrarmos que ainda estamos
muito presos ou presas em crenças, em medos, em ilusões. Quando eu terminei, no primeiro mês, eu chorei muito, tive muitos altos e baixos, mas quanto mais eu ficava sozinha, mais eu voltava a minha atenção para os meus sonhos, para as conquistas, para a Laísa que eu queria ser, para melhorar quem eu queria ser. E eu percebia que eu tinha que dar um fim nesse relacionamento para eu conseguir ficar bem. Então, apesar do término inteiro, eu ainda senti lá no fundo que eu queria voltar com ele, eu dei tchau na minha cabeça várias vezes. Tá, e agora? Se a gente nunca mais voltar, o que eu vou começar a fazer da minha vida? Como que eu vou... Quem eu sou, o que eu quero, como que eu vou reestruturar essa visão? É como se eu precisasse finalizar aquele capítulo para descobrir quais seriam os novos passos. Então, se você não está passando por um término e ainda está dentro de um relacionamento, mas vocês estão mudando como pessoa, vocês estão evoluindo, vocês estão querendo coisas novas, até dentro de um relacionamento, essa finalização de ciclo é muito importante. E essa finalização de ciclo não vem com você falando para essa pessoa, olha, eu decreto que a gente finalizou isso. Não, é você falando consigo mesma as coisas que você vai ter que dar tchau para você. Dar tchau de ficar fuçando na rede social dessa pessoa, dar tchau das suas inseguranças, dar tchau para sua comparação. Então, toda hora que vier um pensamento querendo aquela vontade de você pegar o celular e ir fuçar no perfil de X pessoa, é o seu compromisso consigo mesma ou consigo mesmo de não ir lá fazer. Eu ainda gostava dele, mas eu precisava focar em mim. E isso, por eu estar num relacionamento saudável, ele sempre estava me alertando dentro do relacionamento. Foca em você, veja as suas coisas, vá atrás dos seus sonhos. Só que eu não estava fazendo nada disso. Eu ficava muito presa, a maior parte do tempo eu ficava presa nos pensamentos intrusivos, no medo, nas coisas negativas e, consequentemente, muitas das coisas negativas que eu ficava presa aconteceram. Nesse período de término, eu fui me apaixonando por ficar sozinha. Inclusive, eu acabei morando num apartamento sozinha e foi muito legal, foi muito bom pro meu crescimento. Eu comecei a fazer os vídeos que eu tanto queria fazer, eu comecei a tirar as fotos que eu tanto queria, eu comecei a estruturar coisas que eu sempre quis trabalhar com pessoas, sempre foi um sonho pra mim e eu fugia disso, me sentia incapaz disso. E de certa forma, eu canalizei toda a minha felicidade só no relacionamento. Então, ao voltar o foco pra mim, pra minha vida, pras pessoas ao meu redor, pro mundo também, eu consegui criar mais coisas. Eu não fiquei mais na não criação. Eu não fiquei mais presa no meu casulo. Eu comecei a colocar as coisas que eu sentia, que eu pensava, que eu imaginava tudo pra fora. E não de uma forma tóxica, né? Eu não pegava uma pessoa e ficava vomitando meus problemas nela. Eu comecei a criar de fato e não a remoer problemas. Às vezes eu saía pra correr e vinham muitos pensamentos nesse momento do por que eu tava passando por isso? Por que isso estava acontecendo comigo? Por que ele não me deu mais uma chance? Por que ele desistiu da gente? Nossa, mas ele desistiu de mim? Então ainda tinha momentos que meu olhar estava muito pra ele. Mas logo, conscientemente eu falava, não é aí que eu quero ficar, não é aí que eu quero focar, volta o foco pra você. E logo eu já focava em melhorar a corrida, ou melhorar o treino, ou fazer algo diferente, estudar, meditar. Eu dançava dentro de casa, eu meditava dentro de casa, eu comecei a fazer um universo de autocuidado que cabia na minha rotina. E foi muito legal porque esse autocuidado, ele começou a passar para as outras pessoas. Então, várias pessoas começaram a me mandar mensagem para dar aula de yoga ou meditação ou ajudar elas em um tema X, Y, Z. Então, eu acredito, olhando para trás, que isso já estava reverberando de alguma forma. As pessoas estavam vendo que eu estava ficando melhor, que eu estava bem, com o que eu estava fazendo e, consequentemente, eu comecei a falar. Perceba que há muito tempo lá atrás, quando eu estava triste, eu já estava pensando como que eu vou me recuperar, o que eu vou fazer, como que eu vou mudar. E aí, o que eu não conseguia ver conscientemente é que eu estava colocando muito as expectativas das realizações dos meus sonhos, viajar, ter um treinamento, falar com mulheres, agora com homens também, ter uma comunidade, tudo isso na mão dele. Assim,
nem faz sentido, porque não é isso que ele quer fazer da vida dele, né? A única coisa que a gente queria fazer juntos era viajar, mas cada um com o seu caminho. E aí, se não era na mão dele, eu também ficava, a única coisa boa na minha vida é meu relacionamento. Veja quão pesado é isso. Se a sua vida está sustentada só por um pilar, peraí, ó. Se a sua vida está sustentada só por um pilar, esse pilar ele vai cair. Gente, nós temos que sustentar a nossa vida por vários pilares, porque se um pilar desmoronar, a gente não vai pro fundo do poço, a gente tem outros. Eu percebi que eu não tinha hobbies, eu tava me afastando de várias amizades, não porque ele tava fazendo isso, mas porque eu tava me afastando. Eu percebi que eu não estava feliz no trabalho, percebi que várias outras coisas da minha vida não estavam boas e eu não estava me movimentando para melhorar tudo isso. E eu coloquei esse começo do vídeo para vocês verem que mesmo com meu coração partido, mesmo triste, mesmo chorando pelo término, a minha rotina não mudou. Na verdade, eu foquei até mais na minha rotina e mais no que eu sabia que eu deveria estar fazendo já há muito tempo. Foi o chacoalhão que eu tava precisando naquele momento, sabe? E aí eu comecei a focar mais nas meditações, mais nessa reconexão interna, mais no momento presente que eu ensino lá dentro do Reconquiste-se, mais no método Escute a Sua Intuição e, consequentemente, eu consegui usar esse término e esse momento de tristeza, eu comecei a observá-lo ao invés de me julgar. E foi muito bom fazer isso, porque eu comecei a entender tudo que me levou até esse ponto e sem me sentir ultra mega culpada. Porque quando eu consegui sair da culpa, eu já não queria mais correr atrás dele ou pedir pra ele voltar. Se a gente tivesse que voltar, beleza, se não, ótimo também. E eu senti essa leveza no corpo. Desde muito cedo, nós fomos ensinados que é muito bom ter alguém. É um encontro de almas, chama gêmea, que quando você tem alguém do seu lado, romanticamente falando, né, isso te preenche, te faz sentir mais completo, que quando alguém nos escolhe, olha como é complicado isso, né, eu sou escolhida por essa pessoa, aí pronto, aí isso já te traz uma paz, porque agora tá confirmado que você pode ser escolhida. Então, algumas vezes nós crescemos com a ideia de que estarmos sozinhas ou sozinhos é um fracasso. Diferente de alguém que cresceu com a ideia de que, tô solteiro, tô solteira, então eu vou aproveitar a vida, algumas pessoas olham isso como, caramba, será que ninguém me quer? Mas isso é uma mentira das grandes, porque relacionamento não é prêmio, é escolha, é decisão, é trabalho interno diário e relacionamento dá muito trabalho, sim. Vocês viverão coisas leves, vocês crescerão, mas para você não depositar suas frustrações no outro, para você não projetar seus medos, suas inseguranças no outro, exige muita constância e uma autoobservação frequente. Esse comprometimento que nós falamos que o relacionamento exige, ele é totalmente diferente de anulação. É um comprometimento que você tem que ter em primeiro lugar consigo mesma, para aí depois conseguir ser honesta e transbordar para o outro, e não carecer do outro. Diferente de quando você se anula. Porque quando você vai se anulando e essa pessoa não reconhece ou não faz nada por você, nada em troca, aí a gente já não está falando mais de amor. Nós estamos falando do egoísmo. É fundamental que a gente entenda, até antes de entrar num relacionamento, mas se você já estiver num relacionamento, que o relacionamento ele não foi feito para preencher nosso vazio. A gente tem um lapso bem grande durante a paixão, achando que essa paixão agora sim preencheu tudo que a gente precisava. Só que a paixão, ela é só o momento que vocês estão desfrutando lá e depois vocês seguirão com a vida, porque a vida exige, demanda da gente comprometimento com o trabalho, estudos, com a vida, com a saúde física, emocional, com as amizades. E na fase da paixão vocês dão um foco maior na outra pessoa. Mas isso não é sustentável e nem saudável a longo prazo. Então não entre num relacionamento ou não continue nesse relacionamento esperando que a pessoa vá preencher seu vazio. Esse vazio existencial que nós temos acompanha todo mundo de formas diferentes.
Então a gente vai ter que preencher com áreas de estudo que nós gostamos, áreas de trabalho, áreas de amizade, música, interações, tudo isso para não ser depositado em uma única pessoa. Então o relacionamento é sim importante, mas ele não é tudo. Quando nós estamos passando por um término, emoções intensas atravessam o nosso corpo. Vem muita frustração, uma tristeza profunda, raiva, confusão, medo, até um ódio, às vezes. Só que as emoções, elas não são nossas inimigas e, na verdade, elas são formas de energia. Se a gente começar a enxergá-las como energia, nós nos desapegamos um pouco delas. O ponto principal de entender as suas emoções é que elas são físicas e elas podem ser canalizadas. Esses dias eu mostrei num vídeo como que eu lido com a raiva, que eu basicamente pego o meu travesseiro e grito no travesseiro. Outra coisa que você pode liberar a raiva é rabiscar ou gritar num lugar que não tem outras pessoas, para não ser canalizada numa pessoa específica ou numa briga, num trânsito. Só que todo mundo vai sentir. E não reprimi-las e saber expressá-las nos momentos certos é fazer esse trabalho de canalizá-las. Então, uma raiva ela pode gerar movimento e transformar a sua vida para uma coisa muito legal, muito diferente. A ansiedade, por exemplo, você pode transformar ela em limpar a casa, em correr, em uma luta, em escrever muito para o corpo liberar isso. A depressão, talvez ela esteja te pedindo acolhimento, talvez ela esteja esperando um carinho que tem que vir de você às vezes, que é um banho, um abraço, um dia para você sair e fazer massagem, uma oração que você pode fazer para você, ou um alimento que te nutra, que te acolha. E dentro do Reconquiste-se nós trabalhamos muito com o eu observador, que é quando a gente testemunha essas emoções. Então, em um momento do seu dia, pode ser de manhã, tarde, à noite, ou 2 momentos, 3 momentos, você vai observar que está passando uma emoção no seu corpo. Você vai testemunhar que ela passou. Você pode dar vida a ela, deixar ela sair, mas ela só quis passar por aqui. Elas não precisam dirigir sua vida. E talvez nunca ninguém tenha te contado, mas você não precisa reagir a tudo que você sente. Na verdade, nem é tão saudável você reagir a tudo que você sente. Você pode escutar, acolher e escolher depois o melhor caminho para você. Porque é isso que a consciência está pedindo e está trazendo de volta. Você para você. Apesar de eu ter mantido a minha rotina de autocuidado, que é essa rotina eu ensino lá no Reconquiste-se para vocês, eu sofri um luto, sim. Um luto principalmente pela visão de futuro que nós tínhamos. Quando uma relação termina, não é só a presença do outro que vai embora. Às vezes também tem os sonhos, aqueles símbolos que nós estávamos criando na nossa cabeça, que agora não será realizado, ou a gente vai ter que mudar, ou vai ter que reescrever, reajustar, ver se nós queremos mesmo isso a partir da realidade que nós estamos agora. Esses planos não eram só expectativas, era uma parte do futuro que vocês estavam projetando juntos. Então, chorar faz muito parte desse processo. E se você não tá chorando no começo, você fala, nossa, estranho, por que eu não tô chorando? Calma, não precisa ter pressa. Talvez você tenha uma forma de viver o luto diferente. Talvez o seu luto seja mais introspectivo, talvez seja mais externo, sair. Cada um vai ter seu tempo, seu modo de superar, seu modo de viver. E não é que um seja mais certo ou errado que o outro. Uma coisa que eu fiz muito durante esse processo de término foi reescrever e pensar o que eu queria fazer com ele, que agora eu quero fazer sozinha, que eu não vou parar de fazer. Então, isso foi fundamental porque depois, quando nós voltamos, eu já sabia muitas coisas que eu queria construir na minha vida e não estava depositando mais o dever de fazer ou não na mão dele. Então, o meu conselho para você é pegar um papel e escrever o que você deseja fazer, mesmo se você não estiver nesse relacionamento. Talvez o seu sonho seja ser mãe, ser viajar, o seu sonho um trabalho específico, criar alguma coisa específica, ter alguma coisa específica, ser alguém, trabalhar alguma virtude dentro de você.
que não envolva apenas essa pessoa. Você pode escrever o que eu sonho viver com ele, que eu ainda posso realizar sozinha. E o seu dever nesse processo, estando ou não num relacionamento, é fazer o seu papel. O outro só vai conseguir fazer o do outro, mas você precisa fazer o seu. E reescreva vários planos de vocês falando: nós vamos, nós iríamos, pra eu vou. Eu irei. Por exemplo, antes você escreveu: nós estamos planejando morarmos de frente para o mar. E agora você pode escrever: eu estou buscando uma vida leve, mais tranquila, com uma casa para frente do mar. Provavelmente tem coisas que você vê que não faz mais sentido para você agora. Por exemplo, nós íamos comprar um carro. Isso não faz sentido para mim agora, não é o que eu quero agora. Então, essa parte eu não vou mais. Você vai chorar: ai, nossa, mas eu tava juntando dinheiro para isso. Ai, agora o que eu vou fazer? E aí é a parte de se redescobrir. Você pode ir a novos lugares que você sempre quis ir e não foi, fazer coisas diferentes. E esse processo é um processo para você tirar um tempo com você. Como desafio final, eu acredito que mesmo que você esteja passando por um término, ou você já passou, em algum momento, ou a gente vai conhecer uma pessoa nova, ou como foi meu caso, eu voltei, nós voltamos e acabamos nos relacionando de novo e casando. O desafio final desse vídeo, não quer dizer final para sempre, mas eu acredito que um dos maiores desafios que nós temos é nos reconquistarmos e nos reencontrarmos mesmo dentro de um relacionamento. Se apaixonar é muito fácil. Ter um crush, ficar idealizando essa pessoa é muito fácil, é muito rápido também. Mas o verdadeiro desafio mais profundo é você continuar canalizando o amor, cuidado, carinho que você tem por si mesma ou por si mesmo, mesmo amando alguém. É conseguir fazer que seja com que seja de dentro para fora, ao invés de agora eu quero de você e eu vou fazer por você, mas você tem que me fazer também. Eu vou te dar alguma coisa, eu vou fazer uma comida gostosa, mas você tem que me fazer também. Se eu te der carinho, você tem que me dar também. O nosso maior desafio dentro de um relacionamento, e por isso que eu acredito que muitas pessoas fogem de relacionamento, é conseguir nos nutrirmos e não cairmos na ilusão de achar que a nossa vida precisa dessa pessoa, ou entregarmos a responsabilidade de nos fazermos felizes sem querer na mão dessa outra pessoa. Como assim sem querer, Laísa? Bom, eu vou entregando minha vida, vou deixando de ter meus hobbies, vou deixando de fazer as coisas por mim, vou deixando de olhar pro que eu desejo, pro que eu sonho, e aí eu me perdi nisso, e aí daqui a pouco eu tô cobrando essa pessoa que deveria me dar mais amor, mais carinho, mais coisas, ao invés de eu me retirar. A partir do momento que eu já quero cobrar, é bom eu analisar se eu não estou fazendo isso pra mim, ou se eu já deveria ter me retirado daí, porque aí não é um relacionamento saudável mesmo. É comum e quase automático a nossa vida girar em torno da outra pessoa quando nós estamos muito envolvidas emocionalmente. As nossas prioridades começam a se misturar, a gente adapta os horários, nós sempre separamos dias para olharmos um para o outro, queremos passar um pouco mais de tempo juntos. Mas se você estiver pronta e decidida a se priorizar, a se amar e viver e entender esse relacionamento saudável que talvez você queira tanto como eu sempre quis, a gente vai ter que entender que o amor maduro é possível. E amor não pode significar se abandonar. Quando você faz esse movimento de decisão e ação, você permanece fiel a seus rituais, aos seus momentos, tanto sozinha, sozinho ou com amigas e amigos. E isso não vem por frieza ou egoísmo, vem por amor, porque eu amo tanto você e eu amo tanto a mim que eu vou fazer isso porque quando eu estiver com você, eu não vou ficar carecendo atenção e provas de amor constantes, porque eu já faço isso comigo. Então eu posso transbordar com você e não ficar carente com você.
Então tudo que eu te ensino dentro do Reconquiste-se é para você continuar alimentando seus projetos e sonhos. E se você já se perdeu, nem lembra quais são os seus projetos e sonhos ou nem tem, a gente constrói juntas lá dentro. Mantenha uma conexão diária com você ou com algo que você acredite e alimenta a sua beleza, sua arte, principalmente a sua expansão. Veja, seus rituais continuam os mesmos e você continua crescendo, se amando mais, se expandindo. É assim que amor vira soma e não substituição. E se você estiver passando por um término, fique tranquila que lá tem detalhado uma rotina, métodos e tudo que você pode aplicar para se reconquistar diariamente, estando ou não num relacionamento. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficar alguma dúvida, deixe nos comentários. E também me avisa se você está decidida, se você está fazendo esse movimento interno para si mesma ou si mesmo. Não deixe de deixar seu like e nos vemos!